Você já considerou empreender em algo que realmente pudesse fazer a diferença? Esse episódio é sobre empreendedorismo na educação. YesCast, vida e carreira das gerações Y e Z, com Ana Paula Ornos. Olá, querido, querida. Como é que você está se sentindo hoje? Bem-vindos ao YesCast, um podcast que entende e abraça as dúvidas, medos e sonhos da nova geração. Este é um lugar de escuta, de troca, de acolhimento, o seu lugar de fala. E hoje a gente vai falar sobre a história de Bruno Branco. Ele é o exemplo de como é possível começar um negócio do zero, ainda bem jovem, sem capital inicial, mas com foco, estratégia e ajuda das pessoas certas. Bruno se autodescreve como um empreendedor improvável, porque ele não tinha referências empresariais na sua família. Como cresceu vendo sua mãe trabalhar como professora da educação básica, o caminho natural para ele era estudar, tirar as boas notas, concluir o ensino superior e conseguir um bom emprego. No entanto, foi durante sua carreira corporativa, liderando projetos, que ele pensou consigo mesmo: se eu sou capaz de realizar dentro de uma empresa, também posso criar a minha. Primeiro, Bruno fundou uma empresa de cursos 100% online, que chegou a ter mais de 1 milhão de estudantes e ser o maior site de ensino à distância da época. Depois, ele fundou o SAI Digital, adquirido pelo Arco Educação, onde foi executivo super jovem. Em seguida, criou a plataforma Great Schools, um ecossistema que reúne e apoia a gestão de escolas no Brasil, com foco no ensino básico. E hoje, Bruno nos contará como é possível montar e liderar como CEO um grupo com mais de 1.800 colaboradores, com o propósito de transformar o mundo através da educação. Bruno, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo no YesCast. Muito feliz em te receber aqui. O prazer é meu. Muito obrigado, Ana, pelo convite. E a sua trajetória, ela é muito, muito inspiradora, né? Um trabalho que você começou ali como jovem, depois executivo, aí foi empreender e transforma o mundo através da educação. Você também foi transformado através da educação? Com certeza, né? Eu venho de uma família... minha mãe é professora da educação básica, né? Muito orgulho. E me ensinou muitas coisas, me deu muitos exemplos. Mas um exemplo que eu não tinha na família era um exemplo de uma vivência empresarial, né? De um empreendedor no sentido tradicional da palavra, né? O meu pensamento era: vou estudar, né? Filho de professor tem que estudar, né? Tirar boas notas, que assim eu vou chegar em algum lugar, né? E isso funcionou até eu entrar na faculdade, né? E até eu me formar. Mas quando eu estava ali no finalzinho da faculdade, eu comecei a perceber que a vida não é esse trilho tão pré-determinado assim que a gente se acostuma a acreditar que na vida escolar, né? Então a educação para mim foi um bom alicerce, né? E continua sendo, né? Ela não só transformou a minha realidade, como também transforma hoje a realidade de tantos alunos, né? Você faz essa figura de linguagem do trilho do trem, né? Como se tivesse realmente uma carreira a seguir. Chega uma hora que, e aí? Para onde que eu vou, né? Qual é o próximo passo? E não é tão linear assim, né? Então, segue ali tendo boas notas, performando na escola, o que é tão importante mesmo, leva a gente a outro patamar, mas chega um momento que tem que decidir para onde vai, e são muitas as possibilidades, mas também a dificuldade de saber qual é o caminho. E eu trabalho com orientação profissional, Bruno, e a gente tem uma premissa na psicologia do trabalho que é observada por estatística, que a maior parte dos jovens, das pessoas, escolhe uma profissão inspirada realmente na carreira dos pais ou de alguém ao seu entorno, né? E você conta que o empreendedorismo não tinha esse modelo, apesar de seguir a educação, que tem a inspiração aí na sua família, na sua mãe, né, principalmente. Como foi empreender? Foi do zero mesmo? Surgiu do nada, assim? Eu acho que nada é do zero, né? Porque acho que todas as nossas experiências de vida confluem, né? Eu li esses dias uma entrevista do Jeff Bezos, ele disse que ele ganhou muitas loterias para chegar onde ele está, né? As loterias que ele ganhou foram maiores do que as minhas, né? Mas eu também acho que eu ganhei muitas loterias, né? Eu ganhei a loteria de nascer numa família em que eu tinha muito suporte emocional, tinha muito amor, tinha muito carinho, né? Tive acesso à educação, né? Minha mãe ficava lá na fila da escola, né, pública, que era a melhor escola da cidade, para ver se conseguia uma vaga, que a vaga era disputada, né? Então, era uma família em que a educação tinha importância desde o começo, né? Consegui entrar numa boa faculdade, consegui estar numa turma, enfim, com pessoas com outras experiências de vida, né? Formei um networking. Então, quando eu comecei a empreender, né, já tinha toda essa
essa bagagem. Então, nesse aspecto, eu não acho que é do zero. Por outro lado, eu nunca tinha ouvido falar, né, dos termos ligados a empreendedorismo, ligados ao mundo empresarial, né? Era ignorante, né, no sentido de não conhecer tantas coisas, né, no mundo da empresa, que eu fui aprendendo fazendo, né? Seja como executivo, seja como empreendedor mais tarde, né? Então, nesse aspecto, sim, né? Eu não tinha uma reserva de recursos para poder investir, né? Muitos empreendedores começam suas empresas no Friends and Family, né? Meus amigos e a minha família não tinham recursos para investir na minha empresa, então nesse aspecto vai do zero, vamos dizer assim, né? Tem um episódio aqui que no YesCast que eu recomendo que você assista, com Edson Rigonati, que fala sobre o futuro do trabalho. Ele comenta das 10.000 horas daquele livro dos Outliers, né? Que você precisa ter para conseguir performar. Então, você está me contando que dentro da sua trajetória, 0 não foi, porque você acumulou aí toda uma experiência, inclusive de intraempreendedorismo, dentro da empresa que você trabalhava. Exato. Eu entrei num programa de trainee, né, para começar a minha vida no mundo do trabalho, e dei a sorte de entrar numa empresa que crescia muito rápido, mas também que em algum momento passou por uma crise muito grande, né? Estava numa situação de turnaround. E esses momentos de crise, eles são grandes oportunidades, né? De aprendizado, de reorganização. E aí, bem, trabalhando muito duro ali, né? E aprendendo coisas novas, eu acabei ajudando, né, nesse turnaround e acabei também, com isso, participando da fundação de algumas empresas, ainda como executivo, né? Que é um movimento de intraempreendedorismo, né? Então, estava numa situação de fundar empresas, vamos dizer assim, do zero, liderar essas empresas, escalar essas empresas, mas dentro da empresa de outras pessoas, né? E essa foi uma experiência muito rica, né? Eu pude me experimentar, pude conhecer alguns dos meus pontos fortes, muitos dos meus pontos fracos, né? Eu acho que isso me deu não só a vivência, mas me deu a autoconfiança para empreender, né? Acho que para empreender você precisa ter um quê de autoconfiança, senão você não toma o risco todo que está associado ao empreendedorismo, né? Sim. A autoconfiança é diferente de excesso de confiança, né? É verdade, daí ela cai em outro viés, né? E aí, acho que com essa autoconfiança, em algum momento, eu resolvi que era hora de seguir minha própria trajetória e aí comecei a empreender. A autoconfiança está muito ligada ao autoconhecimento. Deixa de ser excesso de confiança se você tiver autoconhecimento suficiente para entender os pontos fortes, os fracos e saber gerir o risco ali ao seu redor, né? Perfeito. E quanto ao capital, Bruno, que você falou que não tinha o dinheiro de famílias, de família e amigos, né? O Family and Friends, o capital inicial aí do empreendedor. Como que um jovem consegue começar a empreender? Porque capital é algo que é difícil conseguir para abrir uma empresa. É muito difícil. Qualquer empreendedor que já fez uma rodada de captação de recursos, né, sabe o quão difícil é, né? Então, não vou ser super transparente. É muito mais fácil começar se você já tem esse tipo de apoio, né? Mas não é impossível você também realizar seu sonho de empreender se você vem de uma origem como a minha, em que isso não era uma realidade, né? Eu acho que no mundo de hoje, né, é um mundo os economistas descrevem como um mundo que vive um excesso de liquidez, né? Apesar da curva de juros agora mais alta, a escassez de crédito comparado a um cenário de alguns anos atrás, a gente ainda vive num cenário de excesso de liquidez. Então, assim, tem muito recurso no mundo para investir em bons projetos, em bons empreendedores, né, em bons times, né? Então, eu não acho que o capital é o principal para você começar. Eu acho que para você começar, o principal é o time e é o seu projeto, né? Então, a minha dica aí para quem pensa em empreender, mas não tem acesso ao capital foca em criar um bom projeto, uma boa estratégia, um bom produto, seja lá qual for a sua área, né? Um bom conceito. E foca também, né, em reunir as pessoas necessárias para que esse projeto saia do papel, né? Equipe. Porque de ideia boa o mundo está cheio, né? Verdade. Agora, executar essas ideias é muito difícil, né? E para isso você precisa de um time. Não só para executar, você precisa do time também para aperfeiçoar as ideias. Então, o time é essencial e acho que reunindo essas condições aumenta muito a sua chance de conseguir
ter acesso ao investidor anjo, ter acesso a um ecossistema de financiamento de startups e assim conseguir realizar o sonho de empreender, mesmo sem ter acesso a capital. Que interessante. E você criou a Great Schools Platform, que já é bem grande hoje e faz 4 anos só? 5 anos. 5 anos Sim. que ela está operando, já tem 1.800 colaboradores. Conta um pouquinho o que a Great Schools faz. A Great Schools é um sistema, um ecossistema de escolas, né? Então, nós investimos em escolas que são muito especiais, nós desenvolvemos essas escolas, ajudamos na sustentabilidade e na expansão nessas escolas, sempre pensando no horizonte de longo prazo, né? É um ecossistema porque as nossas escolas não necessariamente têm a mesma marca, o mesmo modelo educacional, pelo contrário, elas são bastante diversas, né? E é nessa diversidade que está o maior potencial de aprendizado, né? Então, fazer educação básica é muito complexo. Eu considero o desafio de criar uma escola excelente o maior desafio que a humanidade enfrenta, né? É verdade. Importante, né, também. Sim, se a gente olha, né, mesmo para os países mais desenvolvidos e que têm acesso a muito mais recursos, não é linear, né? Você investir mais por aluno não automaticamente resulta numa educação melhor. Então, isso dá uma ideia da complexidade que é, né? Tem um know-how, né, um saber fazer ali que é bastante difícil, né? Então, a Great Schools, ela tenta endereçar essa complexidade, né? Abraçando a complexidade. Então, a gente cria um ecossistema em que essas escolas diferentes podem trocar e aprender umas com as outras, podem se inspirar, podem trocar projetos educacionais, que podem experimentar com projetos que já funcionaram de alguma forma em algum outro contexto, né? Sempre com muita autonomia para os times locais, para os educadores locais. E com isso, a força da plataforma impulsiona o desenvolvimento educacional em cada uma dessas escolas. E isso é uma grande rede de apoio, então, que se forma. Quão importante é uma pessoa, ou uma empresa, ou uma instituição ter uma rede de apoio? É muito importante, né? Eu acho que a gente não constrói nada relevante sozinho, né? Eu acho que para chegar longe, você tem que contar com pessoas que são diferentes de você, que têm conhecimentos diferentes, né? E que estão dispostas a atingir objetivos comuns, né? Então, essa rede de apoio ela acaba acontecendo porque tem escolas, por exemplo, que são super avançadas no currículo bilíngue, né? Outras querem implantar um currículo bilíngue e levariam muitos anos para chegar naquele mesmo nível, né? Uma troca de experiências, um intercâmbio de pessoas, né? Pode acelerar muito esse movimento, né? Eu acho que na vida isso também é verdade, né? Empreender, por exemplo, pode ser muito solitário, é sempre muito duro, é sempre muito trabalho, né? E quando você se cerca das pessoas certas, né? Que são as pessoas que te falam as verdades difíceis, né? São as pessoas que são transparentes com você, as pessoas que realmente têm propósito de atingir de alcançar uma causa maior, né? E estão juntos ali pro que der e vier, nos momentos mais difíceis, né? Fica mais fácil, né? Do que fazer sozinho. O caminho é bem melhor. Eu vi na internet uma chamada sobre a Great Schools Platform falando que era uma empresa que investia em escolas que não tinham prova e nem nota. Isso é verdade? Como que funciona essa diversidade das escolas, uma diversidade tão importante que você comentou, da rede de apoio, da diversidade, da inclusão? Você comenta algo também nessa mesma matéria, que existem as escolas conteudistas e as escolas alternativas, e que a Great Schools Platform busca fazer uma integração do conteúdo junto com os atributos socioemocionais. Qual é o perfil das escolas aí da plataforma? Eu acho que tem alguns discursos educacionais por aí que são muito extremos, né? Então, eu acho que, pedagogicamente falando, né? Provas, conteúdo, vai o modelo pedagógico em sala de aula, se é construtivista, se é conteudista, se é sócio-interacionista, tem tantos istas, né, por aí. Essas são todas ferramentas, né, à disposição dos educadores, né, e eles podem usar essas ferramentas para atingir os resultados que eles buscam, né, num determinado contexto. Então, eu acho que a escola de hoje em dia, né, a gente vive num mundo tão complexo, né, influenciado pela tecnologia, influenciado por tantas tendências sociais, que a escola não pode mais se dar o luxo de dizer eu sou só conteudista, eu sou só
construtivista, eu sou só uma escola baseada em projetos. Eu acho que a gente tem que usar essas ferramentas todas à nossa disposição se a gente quiser dar conta desse enorme desafio, né? Se a gente deixa uma dessas ferramentas de fora, a gente está, na verdade, tolhendo a nossa capacidade de resolver um problema que é muito complexo. É verdade. A sociedade está cada vez mais complexa. O ser humano é um ser complexo que precisa ser olhado na sua individualidade, no seu todo, né? Perfeito. No que é integral dele. Eu faço um comentário nas redes sociais, um dos vídeos da rede social meu, que diz o seguinte, que a gente às vezes foca muito, tem um texto também do meu artigo, da minha coluna, que diz o seguinte, que a gente foca às vezes muito no resultado e esquece de olhar os atributos, as capacidades que a pessoa tem, e a pessoa, quando ela é valorizada muito pelo resultado, pela entrega, pela nota, medida por isso, pode ser que ela entregue menos, porque ela não está sendo vista nas capacidades, nos atributos, nessa integralidade e na complexidade do ser humano. Né? Perfeito. Acho que nota e avaliação é muito importante, mas não é o todo, né? Exato. Então, a gente tem que formar ser humanos de um ponto de vista integral, né? Ser humanos que são inteligentes do ponto de vista socioemocional, sabem se relacionar, ainda mais no mundo hoje completamente conectado, né? E também seres humanos que tenham nota para entrar na faculdade que querem, para poder realizar os seus sonhos. Então, eu acho que não é uma questão de isso ou aquilo, né? Eu acho que tem que... ter resultado e pessoas. Exato. Né? No mundo da inteligência artificial também, né? Que a gente vive. Exato. E nas constantes mudanças, né? A inteligência artificial acho que é uma mudança que está muito, muito presente hoje, né? Em função dos novos avanços da inteligência artificial generativa. Mas a verdade é que a gente vive já há algum tempo num mundo que muda muito, né? E acho que a função da escola também preparar os seres humanos para se adaptarem a essas mudanças, né? Preparar a sociedade para se adaptar a essas mudanças. E quais são as mudanças que você vê com relação à nova geração e à liderança das escolas? A escola é a primeira casa, né, que as pessoas estão e é onde elas são desenvolvidas ali, e os professores, a liderança da escola, são pessoas muito importantes, fundamentais na vida de qualquer um. Como você vê a postura do professor, da liderança da escola, frente aos valores da nova geração, frente aos valores da geração Z, Alfa, que está chegando aí? Professor é a profissão mais bonita do mundo e também a mais complexa, né? Porque o professor, ele não é só uma máquina de transmitir conteúdos, né? Para isso a gente tem internet, a gente tem tantas ferramentas, né? O professor, ele é um pouco psicólogo, ele é muito educador, ele é um pouco amigo, mas ele também é aquele que cobra, ele tem que encarnar aí vários papéis, né? Para poder ser bem sucedido, porque ele tem que se relacionar com cada indivíduo dentro da sala de aula, né? Com os alunos que aprendem, né? De acordo com as suas motivações individuais, né? Isso é muito difícil de fazer, né? Então, eu acho que esse papel do professor como um gestor de mudança, de alguma forma, ele sempre existiu, né? No mundo de hoje, a gente tem desafios novos, né? Desafios diferentes, talvez desafios mais acelerados, talvez mudanças mais aceleradas. Mas eu preciso dizer que eu não tenho certeza se eu acredito muito em diferenças geracionais, né? Ou pelo menos não com rótulos tão bem definidos, né? Eu acho que a gente vive num tempo muito polarizado. Eu acho que, extrapolando a questão geracional, né, eu acho que a gente busca rótulos porque isso simplifica o nosso entendimento de mundo, como é que a gente classifica as coisas. Mas se a gente, eu acho que se apega demais a esses rótulos, né, a gente deixa de enxergar o ser humano que está na nossa frente, né, com toda a sua humanidade, com toda a sua complexidade. Subjetividade. Então, eu acho que o papel do professor é abraçar essa complexidade, né? Eu acho que é mostrar que tudo tem não um ou dois lados, né? Tudo tem 20 lados, né? E que normalmente a verdade está ali no meio, não sei se é bem no meio, mas ela raramente está nos extremos, né? E isso é muito complexo de fazer, né? Então, eu acho que os desafios das gerações atuais são desafios de mudança e a escola, sem sombra de dúvida, junto com a família, né, e com os próprios estudantes, essas são instituições indispensáveis para a gente conseguir construir a sociedade que a gente quer.
Muito bom, maravilhoso, Bruno. Eu vou entrar agora com o quadro Minuto YesCast, que é para conhecer um pouquinho mais da sua vida, né, das coisas que do seu lado pessoal, da sua subjetividade, e é um bate-bola entre a gente. Eu faço perguntas rápidas e você me responde. Qual é a sua cidade predileta no mundo? São Paulo. São Paulo. Eu acho que São Paulo reúne diferentes cantos da cultura do Brasil, né? Tem muita diversidade. Eu acho que é uma cidade muito pujante, muito potente. E um aplicativo que você gosta? ChatGPT, né? Hoje em dia é difícil pensar até em outra coisa, E né? pode isso na educação, Bruno? Deve. Eu acho que é uma ferramenta que está à disposição e a gente tem que abraçar, né? Eu acho que tem usos que são produtivos, né? E tem usos que não são tão produtivos, mas não usar não é a resposta. E o professor tem mais essa complexidade para lidar agora também. E acho que aprender a usar bem essa ferramenta é também uma das prioridades desse tempo que a gente vive, né? Uhum. E um filme, um livro ou uma série que você quer indicar? Olha, eu vi recentemente o Ted Lasso. A Maravilhoso. série marcou muito, né? Acho que mostra uma visão de liderança que não é aquela visão perfeitinha, né? De educador também. Mostra as vulnerabilidades, né? E o livro Pense de Novo, do Adam Grant, acho que é um livro muito importante para os tempos atuais. Sim, concordo com você. E algum medo ou ansiedade que você tenha? Muitos. Eu tenho ansiedade sempre que eu vou voar de avião, né? Já teve anos que eu fiz mais de 100 voos e continuo tendo ansiedade. Tenho ansiedade para gravar videocast igual esse. Acho que eu tenho medo de perder alguém querido antes do tempo, né? Se é que tem tempo certo para isso, né? Mas eu tenho muito medo de perder alguém querido. E uma alegria? Olha, essa é a sorte que eu tenho, né? De trabalhar com educação. É só você pisar dentro de uma escola, ver uma criança aprendendo, assim, eu não conheço ninguém que não dá um sorriso. Maravilhoso, porque eu trabalho com educação financeira, rodo muito nas escolas, tenho livros nas escolas e é maravilhoso a cada vez que eu entro em uma delas. É muito bom mesmo. E um mico que você já passou? Ixi, tem tantos também. Eu não falo espanhol, né? Mas eu cresci em Florianópolis e lá tem muito turismo, né? Daqui do Mercosul, então você acaba fazendo um portunhol ali, você acaba meio que aprendendo por osmose. E eu lembro, uma vez eu estava no México, num hotel, e eu precisava pedir talheres, né? Pô, tava lá fazia uns 3 dias, eu jogava meu portunhol e funcionava, né? Assim, as pessoas me entendiam, me comunicavam. Aí você vai ganhando aquela confiança e tal. E aí eu sei que eu liguei para pedir os talheres, né? E eu pensei assim, como é que fala talheres em espanhol? Eu falei assim, eu quero um jugo de tajeres, né? E aí a pessoa do outro lado, isso obviamente não existe, né? A pessoa do outro lado, jugo de tajeres, não tô entendendo e tal. E eu não entendi o que ele falava também, mas lá pelas tantas a gente desligou o telefone e eu falei, pô, deu certo, né? Vai chegar. Aí deu uns 10 minutos, batem na porta, abre a porta, tem um carrinho assim, ó. Tem uma jarrinha de suco de laranja, uma jarrinha de suco de limão, uma jarrinha de suco de tamarindo, porque não existe o tajeres, né? E ele diz pra mim, eu só não consegui trazer o jugo de tajeres, né? Porque a gente não sabe o que é. Qual é a fruta, mas aí. Todas as outras estão aqui. E até hoje eu não sei como é que é talheres em espanhol. Cubiertos. Cubiertos, bom, obrigado. Muito bom. E faço o que eu falo, mas não faço o que eu fiz, um erro que você cometeu. Foram muitos erros, né? Eu acho que o maior deles, talvez, acho que por um período muito longo da minha vida, eu foquei 300% no trabalho. Não era 100%, era 300%, assim, era só trabalho, né? Às vezes deixando de cuidar das pessoas que eu mais amo, às vezes deixando de cuidar de mim mesmo, né? Então, não fazia exercício físico, não tirava tempo para descansar, né? Então, isso não é bom nem para mim, né? Nem para as pessoas que eu amo, nem para minha empresa, né? Então, esse é um erro que eu sugiro que ninguém cometa, porque não vale a pena. A vida é um sopro, né? E acho que a gente tem que saber equilibrar bem todas essas bolinhas. Muito bom. E um acerto, grande acerto? Acho que talvez o maior acerto tenha sido buscar sempre me cercar de pessoas diferentes de mim, né? Que pensam diferente, que têm uma origem diferente, pessoas que me falam de forma transparente as verdades difíceis, né? Acho que com esse time de pessoas diversas é que a gente aprende mais, né? Nesse ambiente.
e acho que é com essa diversidade que a gente consegue construir as coisas mais difíceis de serem construídas. Sim. E também as que valem mais a pena, como uma escola. E quer deixar uma mensagem final para quem está ouvindo, para algum jovem que queira empreender, ou alguém da educação também, que está se inspirando aí na plataforma? Eu acho que no momento que a gente vive hoje, o mais importante é fugir dos extremismos, né? Fugir da polarização, né? Entender que saber conviver, né? Saber ter empatia e buscar, né, o ponto de vista e a perspectiva de pessoas diferentes de você é muito importante para o seu desenvolvimento pessoal, né, e para o desenvolvimento da nossa sociedade, em qualquer contexto, né? Então, acho que o pensamento aqui é muito abraçar a complexidade, celebrar a diversidade, fugir dos rótulos e buscar construir um mundo melhor. Maravilhoso. Muito obrigada, Bruno. Adorei aqui a entrevista. E se você se inspirou na entrevista do Bruno Branco, que também é muito jovem, ele tem menos do que 40 anos, não entreguei a idade dele aqui, mas já empreendeu e fez tantas conquistas, inscreva-se no nosso canal, Ana Paula Ornos, YesCast, curta esse episódio, compartilhe com os amigos e eu te espero no próximo. Até lá!